Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Good morning to the students. Muito bom dia para os nossos alunos. Muito bom dia para aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também através aqui da Zoom, aqueles que fazem parte da plataforma. Muito bom dia também para os nossos alunos que nos acompanham, como eu disse, através do sistema interno da universidade. É com muito gosto que o Instituto Português Além Fronteiras, o PBB, Portuguese Beyond Borders Institute, portanto, começa a sua sessão para este semestre, o outono de 2025, no que concerne às nossas palestras, conferências, apresentações, debates e congressos, com a doutora Assunção Melo. E, portanto, é com muito gosto que a temos connosco. Uma breve nota biográfica. A doutora Assunção aqui já esteve connosco o semestre passado e é com enorme prazer que a temos de volta. Para os nossos alunos que não percebem bem português, porque estão a aprender a língua, alguns percebem espanhol e para eles é uma transição mais ou menos fácil. Só uma breve palavra em inglês. Just a reminder to the students that Dr. Assunção Melo's presentation will be in Portuguese, so follow along as much as you can. And for the extra credit, please do remember that you have an assignment that goes along with that is posted on Canvas. Agora sim, voltamos à língua portuguesa. A doutora Assunção Melo é natural de Angra do Heroísmo, é doutorada em História de Arte pela Universidade de Évora, no âmbito do exercício das suas funções públicas, portanto, é a técnica superior do Museu de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Desculpem. Portanto, que é autora de vários artigos, é investigadora, está, portanto, ligada a várias universidades e centro de estudos, como centro de estudos, ou centro das humanidades, melhor dito, da Universidade dos Açores, e é assistente convidada também na Universidade dos Açores, onde, portanto, ensina a disciplina da História de Arte e do Património Construído, 1 e 2, do curso de Licenciatura de Natureza e do Património em Angra do Heroísmo. Como eu vos disse também, a doutora Assunção Melo tem muitos artigos científicos e também livros publicados. Um desses livros é, portanto, um livro muito querido da nossa diáspora, que é este, particularmente para as pessoas que são da freguesia dos Altares, mas tem vários outros livros publicados e um deles sobre o artista António da Costa, que já tem título em inglês, portanto, escolha também da doutora Assunção, Between Silence and Vision, António da Costa and the Sense of Belonging in Painting. Está no processo de final de tradução e esperemos que esteja, portanto, em acesso, digamos assim, nas livrarias, já no fim da primavera ou princípio do verão de 2026, se não for antes. Tudo depende, obviamente, dos vários compromissos da nossa gráfica. É um prazer tê-la connosco. A apresentação de hoje, como estão a ver, é Maria Teodora Pimentel, pioneira da medicina na viragem do século XIX para o século XX. A doutora Assunção teve a amabilidade de me enviar portanto, o ensaio extraordinário que ela publicou no Instituto Histórico da Ilha Terceira, e que já fez algumas apresentações na Ilha Terceira, e teve a amabilidade de aceitar o nosso convite para estar aqui diretamente para os nossos alunos, para o corpo docente da universidade e, obviamente, também através das redes sociais para aqueles que normalmente nos acompanham, e são sempre várias centenas, às vezes milhares, e nós agradecemos porque é uma forma de levar a nossa terra de uma forma diferente daquilo que estão habituados, portanto, à imigração, mas também às novas gerações. Assunção, bem-vinda, é um prazer ter-te aqui connosco. Muito obrigada. Antes de mais, muito bom dia a todos. Aqui é boa tarde. É um gosto enorme estar aqui novamente nesta aula da Universidade de Fresno. É um gosto enorme partilhar o conhecimento com os alunos aí além fronteiras e, portanto, eu gostava imenso de vincar esta minha honra, este agradecimento ao professor Dinis Borges, que tem tido a amabilidade de me convidar para estar presente aqui nestas palestras. E, efetivamente, esta é a quarta vez que eu venho falar de Maria Teodora Pimentel, o que para mim, e publicamente, o que para mim é um gosto enorme.
Como tive também a possibilidade de escrever um breve artigo, como o professor disse, para a revista do Instituto Histórico da Ilha Terceira, eu tenho tido então este privilégio de dar a conhecer um nome, até à data, pelo menos, desconhecido ou um pouco esquecido. Eu vou falar do percurso dela, mas também vou falar um pouco de tentativas emancipadoras femininas, sobretudo nestas localidades, nestes espaços, periféricos, que devem ser um pouco diferentes de outras cidades muito maiores, como aí nos Estados Unidos, mas, de certa maneira, estamos aqui no século XIX para a viragem do século XX, onde tudo isso vai acontecer, onde tudo isso se passa, essas tentativas emancipadoras, onde a mulher vai querer também ter o seu direito ao seu trabalho, ao seu ordenado, não ficar dependente, e vamos falar um pouco disso a respeito desta primeira médica nos Açores, que vamos ver que não é a primeira médica nos Açores, mas ela, de certa maneira, estava bastante à frente do seu tempo, se considerarmos que a medicina exercida por mulheres não tem assim muitos anos. A primeira médica conhecida já agora no mundo é precisamente uma médica natural dos Estados Unidos da América, Elizabeth Blackwell, que fez o seu curso em Geneva, no Medical College, em 1847. Portanto, estamos aqui a falar de meados do século XIX, enquanto que a nossa Maria Teodora Pimentel vai ingressar no curso nos finais do século XIX. Muito bem, eu gostava em primeiro lugar, então, nesta apresentação, de referir como é que a nossa biografada, eu vou chamá-la várias vezes Maria Teodora, outras vezes biografada, a nossa mulher que escolhemos para mote desta apresentação, surge na minha vida e no meu interesse. Isto surgiu por acaso, precisamente no Dia da Mulher, a 8 de março de 2024, eu fui convidada para falar de uma mulher que fosse efetivamente desconhecida e que ninguém já tivesse memória daquilo que ela tivesse feito de importante ou não. Eu, juntamente com outras 4 mulheres, falamos desse tipo de situações em que no mundo do trabalho essas tentativas emancipadoras têm sido um pouco relegadas para segundo plano. E calhou-me Maria Teodora Pimentel. Eu, quando me deram este nome, eu não sabia, não fazia ideia de quem era, nunca tinha ouvido falar dela, e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na bibliografia se havia alguma coisa sobre ela. Efetivamente, não havia muita bibliografia sobre ela, com exceção de um trabalho que foi publicado no ano de 2022, que não ultrapassava uma página A4 e que saiu num jornal. Então, a minha pesquisa, obviamente que na bibliografia sobre ela não poderia ir por aí, eu centrei-me nos periódicos, ou seja, nos artigos de imprensa escrita açoriana, não só da Ilha Terceira, mas de todos os Açores. E encontrei o nome dela em 16 periódicos, em mais de 450 entradas, sendo que mais de 50 entradas tinham informação importante para a minha investigação. Também fui ao arquivo Luís da Silva Ribeiro, que é aqui o arquivo de Angra, e encontrei na auditoria administrativa ofícios, cartas enviadas entre ela e outras entidades. Por exemplo, encontrei uma carta em que ela pedia que se tomasse conta de um senhor que vivia sozinho e que não tinha condições e que estava muito debilitado de saúde e que alguém teria que o ajudar. Portanto, ela tentava interceder através de ofícios, e eu encontrei esses ofícios que depois se tiverem interesse, também poderei partilhar. E, portanto,
O meu interesse parte então destas fontes, e era isso também que eu gostaria de começar a minha apresentação, para se perceber que às vezes com pouco material, a nível de fontes, se nos centrarmos nos periódicos, que foi o caso aqui, nós conseguimos espremer, digamos, sugar informação que nos permite fazer e traçar um percurso biográfico e um percurso a nível laboral, que foi o caso, porque aqui estamos a falar de uma mulher que foi médica e, portanto, traça todo um percurso laboral, o que hoje em dia não seria relevante, mas no século XIX é bastante relevante. Muito bem. Eu considerei, através deste trabalho, e costumo dar este título, que esta foi uma das primeiras tentativas emancipadoras, sobretudo nos Açores, em que as mulheres efetivamente percebem, e não são muitas, que podem sobreviver do seu trabalho. Os alunos podem estar a perguntar neste momento, mas então como é que as mulheres sobreviviam? Portanto, as mulheres tinham uma via, ou várias, mas uma das vias fundamentais era através do casamento. E através do casamento poderiam prover o seu sustento. Mas aí vamos perguntar, e em relação às mulheres solteiras, às mulheres viúvas e a outras marginalizadas da sociedade, como é que elas sobreviviam? Bem, as mulheres solteiras, eu encontrei a respeito precisamente do livro dos altares, que me dá assim um manancial, uma amostra, a respeito das mulheres e dos homens solteiros, eles viviam em comunidades entre irmãos ou familiares. E então encontrei, no caso dos altares, várias casas onde irmãos se suportaram uns aos outros até o final dos seus dias. No caso dos viúvos e das viúvas, temos aqui uma diferenciação. Facilmente um viúvo poderia casar com uma solteira mais velha, mas dificilmente uma viúva casaria com outro homem. Ora, porquê é que isto acontece? Porque o viúvo, se tem filhos, precisava de arranjar imediatamente uma mulher para lhe cuidar dos filhos, para tratar da alimentação e cuidar da roupa. A mulher, obviamente que sendo viúva não, e tendo filhos, seria um encargo para um eventual marido ter que cuidar de filhos de outrem. Mas não quer dizer que isso não acontecesse. Também acontece, mas são casos muito raros. Portanto, a situação de viuvez e de orfandade, eu vou demonstrar, porque é o caso da nossa Maria Teodora Pimentel, vamos verificar que ela é filha de uma viúva, vai ficar órfã de pai muito cedo. E, portanto, isto é importante para a gente perceber essa tentativa emancipadora, porque há aqui uma situação limite, não é? Há uma situação diferente que, caso ela não tivesse sido órfã tão cedo, poderia não se ter colocado a questão de ela prosseguir estudos em medicina. Portanto, eu também queria dizer a respeito disto, que o trabalho historiográfico sobre as mulheres, nomeadamente estas atividades lúdicas, e eu estou a ler o PowerPoint, e profissionais que ocorreram ao longo dos séculos, tem sido tratado sobretudo no contexto citadino ou de grandes cidades, poucas tentativas em espaço rural e tem sido muito relegado para a história local e com pouca observância sobre mulheres em concreto. Qual a razão disto acontecer? E eu depois vou dar alguns exemplos. Porque a historiografia sobre mulheres tem sido feita por mulheres, sobretudo. E como as mulheres efetivamente se emanciparam muito mais tarde, sobretudo as historiadoras, é agora que começa a ser feito esse trabalho. Portanto, não é aqui a chamar a questão do feminismo, que de longe de mim eu não quero tratar dessa questão em termos do feminismo,
mas em termos factuais. Se nós virmos, por exemplo, nomes de ruas, toponímia, e eu, por exemplo, falo por experiência própria, em que propus o nome de Maria Teodora Pimentel a uma rua em Angra ou em Santa Bárbara, como depois vão verificar porquê. Os colegas a quem propus esse nome, portanto, não estranha, de certa maneira estranharam porque é que eu estava a colocar um nome de uma mulher, só por ser mulher. Eu disse, não, não é por ser mulher, é porque ela fez um trabalho notável ao longo da sua vida, e esse trabalho não está reconhecido. Eu falo aqui por experiência da cidade de Angra ou da Praia, não sei se conheço algum nome de rua com o nome de mulher. E, portanto, eh, isto aqui já dá para ver esta questão da historiografia feita por mulheres sobre mulheres. Mas atenção, não é a questão feminista que está para aqui chamada, é a questão factual. Então, vamos começar a ver quem foi esta senhora. Esta é a única imagem que se encontra dela. É uma imagem que sai no Almanaque Açoriano, e portanto, ela aqui já uma senhora mais velha. Ela nasceu precisamente, professor Diniz, a 11 de setembro. Ela hoje está a fazer anos. Não sabemos, nunca consegui apurar se de 1864 ou de 1865, porque apesar de nós sabermos que ela faleceu com a idade de 84 anos, mas podia ainda não ter feito os 85 ou ter feito os 84 há pouco tempo. Hum, nós, aliás, ela vai falecer com a idade de 84 anos, mas nunca consegui apurar, porque há dois autores, um que aponta 64, outro que aponta 65, e portanto há aqui uma dificuldade de um ano que não se conseguiu comprovar, é apenas num registro de batismo que talvez conseguíssemos, mas eu não encontrei na altura das minhas pesquisas esse registro, de maneira que eu prefiro manter a dúvida se é 64, se é 65, o que é certo é o 11 de setembro. E o 11 de setembro é muito interessante, é tão importante, então nos jornais, nos periódicos, nas vésperas do 11 de setembro, ou até mesmo no dia, quando ela tirou o seu curso de medicina, ela era sempre louvada nos jornais. Portanto, essa questão da data do 11 de setembro está de certa maneira, garantida. Ela vai falecer na mesma cidade de Angra, ela é natural de Angra do Heroísmo e, como eu já referi, órfã de pai, muito cedo, enfrentou muitas dificuldades juntamente com sua mãe. Portanto, não estamos aqui a falar só de uma criança, mas também da sua mãe. Porque a sua mãe não vai casar, lá está, agora já estou a perceber porque é que eu fiz aquele enquadramento da dificuldade das mulheres viúvas e eventualmente casarem. Como é que elas sobreviviam? Muitas vezes em casa de familiares, e aconteceu na minha família uma tia-avó, uma tia-avó que casou mais tarde com um viúvo com filhos, que aconteceu na minha família. Quando ele faleceu, ela veio viver para casa de várias sobrinhas. Ela passava temporadas em casa de várias sobrinhas e, portanto, era uma maneira de estar na vida que não era pouco comum, como se parece. E, portanto, vamos ter aqui duas mulheres que se veem a certa altura sozinhas. É Maria Teodora Pimentel, é a filha que vai tomar as rédeas, de certa maneira, da situação económica e financeira deste pequeno agregado familiar e vai, em primeiro lugar, formar-se então como professora complementar na freguesia da Conceição por 12 anos que ela vai lecionar. Porquê? Porque havia a possibilidade de, na terceira, se tirar um curso no magistério
primário, o que vai ajudar então a sustentá-la a si e à sua mãe. Portanto, temos aqui já esta primeira tentativa de emancipação mais simples, porque havia a possibilidade das mulheres de serem enfermeiras ou professoras primárias. Mas atenção, esta possibilidade das mulheres terem esta profissão, e eram poucas as profissões no século XIX ligadas às mulheres, tinha que haver um compromisso de elas não casarem. Houve exceções. Eu vou falar mais à frente do caso de Beatriz Ângelo, que é uma das também pioneiras na medicina, e se bem que Maria Teodora é ainda primeiro do que ela, mas Beatriz Ângelo casou. Ela formou-se em 1902, mas acabou por casar, o que é um caso bastante raro, devia ser por alguma exceção. De maneira que esta questão da carreira profissional, portanto, deve-se à entrada como professora neste magistério primário e só mais tarde, devido ao gosto e à inteligência, porque não é só, e ao querer de subir para outro patamar, até porque ela já tinha uma profissão, ela já era professora, é que mais tarde ela vai querer encetar essa carreira de médica. Mas para se tirar um curso de medicina era em Lisboa. Ora, nós vivendo numa ilha como a Ilha Terceira, nos Açores, era muito difícil, não só a deslocação, os transportes, mas também a permanência. E daí que eram também muitos poucos os médicos até à data, devido a essa situação. Já agora, só para fazer um enquadramento da arte de curar, até porque a medicina depois desenvolve-se a partir do século XX nas especialidades que nós temos hoje em dia, mas até lá as especialidades eram muito poucas, sobretudo a especialidade principal era de médico cirurgião, que é o caso dela. Mas eu gostava de fazer aqui um enquadramento da arte de curar. Na Ilha Terceira, o primeiro hospital, o chamado Hospital dos Descobrimentos, é datado de 1492, do século XV, o que é de louvar. Mas isto tem uma razão de ser. Como o hospital estava à beira-mar, ali na zona, para quem conhece, da Alfândega, onde é a igreja, onde é a atual Igreja da Misericórdia, os hospitais tinham sempre associados uma igreja. Porquê? Porque acreditava-se que o corpo humano era composto de materialidade e de espírito. E, portanto, tinha que se curar a materialidade do corpo, mas também o espírito, daí as igrejas estarem associadas. E então vamos ter este Hospital dos Descobrimentos, porque a partir da Rota de Vasco da Gama, sobretudo a partir de 1499, vão aportar ao porto de Angra imensos marinheiros, imensos navegadores. Em que condições é que eles aportam? Nas piores condições, porque são os marinheiros de regresso, não são os marinheiros de partida, são os marinheiros que estão quase a chegar à metrópole. E nessas piores condições exigia não só tratamento deles, como a aguada e também o conserto das embarcações. Portanto, toda a Baía de Angra acaba por ser um centro logístico de concertos espirituais, físicos, de embarcações, de alimentação, etc. Então temos este primeiro hospital, o que indica que há uma tradição de cura. Há um artigo que foi publicado no Instituto Histórico da Ilha Terceira, precisamente datado de 1957, em que se fala da arte de curar. A arte de curar. Em 1833 vamos ter, após o liberalismo e da expulsão das ordens religiosas, da extinção das ordens religiosas, um hospital nas Concessionistas, que depois vai passar para o chamado, aquele que nós chamamos de Hospital Velho, em 1961, e depois temos o nosso Hospital Novo, que dizemos de 2012. Portanto, há toda uma tradição que se foi consolidando nesta arte de curar e, portanto,
Maria Teodora Pimentel está em linha com aquilo que a partir do século XIX se foi consolidando a partir de uma medicina interventiva, não só do corpo, mas também preventiva. Vamos ver aqui casos em que ela vai, de facto, incidir na prevenção, o que também era um caso raro, porque achava-se que a medicina era curativa, era de curar, era de agir sobre a doença e não como hoje em dia nós temos as questões preventivas. Mas ela já tinha essa noção. Como é que então Maria Teodora Pimentel vai para Lisboa? Ela vai para Lisboa através de três situações muito interessantes. Uma vai ser, de certa maneira, patrocinada em parte pelo município angrense, porque viam nela uma pessoa de inteligência excepcional, e por outro lado também pela Santa Casa da Misericórdia, que já existia e que era a detentora dos hospitais, tanto do Hospital dos Descobrimentos como das concessionistas. Portanto, o hospital não estava na posse, digamos assim, de um Estado, de um governo, estava na posse da Santa Casa da Misericórdia. E outra forma de angariação muito interessante, que foi uma delícia descobrir, através de espetáculos culturais e tauromáquicos de benemerência. Ou seja, as pessoas iam ver um espetáculo cultural, uma peça de teatro, um recital, uma tourada de praça, pagavam o seu bilhete. Havia que pagar a toda a gente e o que restasse ficaria para a menina Teodora Pimentel. Ora, este nome, Teodora Pimentel, vai ser um sucesso, o nome em si de marketing, porque até mesmo depois dela já ter tirado o seu curso e de ganhar o seu dinheiro, o seu salário, vão-se continuar a fazer espetáculos de benemerência porque o nome dela vendia. Porque, como vendeu muitas vezes, continuava a vender sem que ela precisasse do dinheiro. O dinheiro depois era aplicado noutras situações. O que também é interessante foi ter descoberto, e eu trago aqui a imagem, uma conta de receita e despesa de uma corrida de touros, é que, por exemplo, eu cheguei à conclusão, pensei eu, bem, estes espetáculos deviam render muito dinheiro e ela ficava com bastante, mais folgada com estas ajudas, mas eu cheguei à conclusão que efetivamente a receita a favor da beneficiada era muito, muito residual. E isto foi interessante chegar a essa conclusão. Eu fiz uma comparação, depois em termos de valor, que muitas das vezes ela levava um valor semelhante ao que era gasto em foguetes ou em farpas de touros. Portanto, só para se perceber que não era assim tanto, em comparação, por exemplo, como o aluguer da Praça de Touros, ou dos ditos touros, ou dos capinhas, ou da filarmónica, ou até o aluguer da égua, etc, etc, etc. Portanto, achei eu que realmente a sociedade angrense aderia muito bem a essa situação, mas depois a receita era parca. Ela vai então iniciar o seu curso médico-cirúrgico em Lisboa em 1890 e vai se destacar como aluna, recebendo o reconhecimento da imprensa local. Vai concluir o curso em agosto de 1895 com 30 anos de idade, já era uma mulher, nesta altura, uma mulher com 30 anos não é o mesmo que uma mulher de 30 anos de agora, já era uma senhora feita. Vai defender o seu ato grande, e a imagem que eu vos trago aqui é precisamente a defesa do ato grande em 1886. A defesa do ato grande é, digamos, a conclusão do curso em que ela teria que apresentar uma tese. Qual é a tese que ela vai apresentar? É um trabalho sobre a meningite e a febre tifoide.
É claro que, as dificuldades continuaram a ser muitas, apesar de todos os espetáculos e de toda a benemerência e do município e da Santa Casa, e tanto é que essas dificuldades, foram expressas num artigo, num periódico, quando ela regressa à sua ilha. E então é um homem que escreve esse artigo e que fala em dificuldades inauditas. Inauditas quer dizer dificuldades que nunca se ouviram, nunca sequer se pensou que se pudessem passar. E ele diz: acaba de chegar a esta ilha no Funchal, o vapor Funchal, o navio Funchal, a excelentíssima senhora Maria Teodora Pimentel. Outro aspecto interessante, ela nunca é chamada por doutora, é sempre senhora dona, senhora, apesar de ter assumido cargos de relevo, que vamos ver mais à frente, a palavra doutora não lhe está associada. Que terminando a sua formatura na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, vem aqui estabelecer a sua clínica. É a primeira senhora filha desta terra que tentou tal passo, cabendo-lhe ainda em glória ter vencido com uma coragem e energia pouco próprias do seu sexo. Estão a ver? Aqui desvalorizava-se a coragem e a energia do sexo feminino, e ainda mais da idade, portanto, ela já era considerada velha e idosa. Há aqui a questão do machismo e do etarismo muito presentes. Ainda mais da idade em que encetou a sua gloriosa carreira. Aqui há o reconhecimento. E aí é que ele diz: dificuldades inauditas com que lutou e que talvez fizessem recuar um homem ainda bem corajoso. É interessante, toda esta questão, mas também o reconhecimento. O reconhecimento é dado desde o primeiro dia que ela coloca os pés nesta ilha. Acaba de chegar no Funchal, como diz aqui o jornalista, o que escreve aqui a notícia. Portanto, ela chega em dezembro de 1895 e estabelece, de facto, a primeira coisa que ela faz é estabelecer, quando se diz clínica, não é clínica, é um pequeno consultório, mas era a forma de se dizer na altura. Vai estabelecer o seu consultório, um consultório privado, que vamos ver que desde o primeiro momento, e eu vou mostrar o recorte do jornal, tem a intenção e vai fazer consultas gratuitas 2 vezes na semana, o que é muito interessante. Ou seja, ela recebeu da benemerência, mas ela também quer dar quando chega. A gratidão é muita e ela vai fazer tudo por tudo para poder ajudar, sobretudo, as mulheres, porque não havia, por exemplo, medicina ligada à obstetrícia, ginecologia, etc. As mulheres e também as crianças e todos, e os pobres. Então ela abre o consultório em Angra e aliás, no ano seguinte, em 1896, é nomeada médica do Partido Municipal. Vai-se destacar na assistência durante epidemias como a peste e doenças contagiosas, de que eu vou falar mais à frente. A imagem que eu aqui trago abaixo não é Maria Teodora Pimentel, mas só para vocês verem, é Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo, por exemplo, tem o seu nome associado a um hospital no continente. E como veem, é a única mulher no meio de outros que se formaram em medicina. Portanto, trago só a imagem de Beatriz Ângelo para se verificar esta discrepância a nível de homens e de mulheres a exercer profissão de medicina. Como eu disse, ela vai ter reconhecimento sobre as suas conquistas. Vai receber também várias condecorações regionais e nacionais e também vai ser conhecida como o Anjo dos Pobres. Como eu disse, também oferecia consultas gratuitas 2 vezes por semana. E em 1908 ela vai fazer algo extraordinário. A Ilha Terceira vai ter um surto de peste bubónica
Só para se ter ideia, a peste bubónica é uma doença altamente contagiosa e que dizima grande parte da população. E quem é que vai ser nomeada para ir para um cerco? Vão fazer um cerco sanitário, como também se fez no Covid, mas este se calhar mais apertado, porque era a Infantaria 25 que ficava a cercar toda aquela freguesia. Essa cerca sanitária vai ser uma cerca fechada e quem vai ser mandada para o meio da população de Santa Bárbara, onde o surto de peste foi maior, é Maria Teodora Pimentel. E ela vai. E porquê é que ela vai? Havendo outros médicos. Porque como ela não era casada, não tinha filhos. E não tinha filhos, se lhe acontecesse alguma desgraça, portanto, não era toda uma casa de família que se perdia. Enquanto que se fosse um homem, portanto, ia colocar em causa não só a pessoa em si, mas também todo o agregado familiar que lhe estava rodeado. Só para se ter uma ideia, ela vai ter que tomar medidas drásticas no momento, decisões rápidas. Em 8 dias, 12 crianças ficaram órfãs. 12 crianças. E ela teve que colocar essas crianças que não podiam estar em contacto com familiares numa casa isoladas. Dos 39 casos de peste nesta freguesia de Santa Bárbara, só para perceberem o grau de fatalidade da doença, só 9 sobreviveram. De 39 casos, só 9 sobreviveram. E é graças a ela que se vai conter o surto. Ela vai conter o surto tomando medidas, as tais medidas preventivas de isolamento da população e dos familiares. Tanto é que essas crianças órfãs podiam ter ido para casa de tios e de parentes e ela não deixou. Teve que as isolar e tomar conta delas numa casa até fazer uma determinada quarentena. O que é certo é que ela vai sobreviver ao surto de peste e quando chega à sua casa, ela morava em São Pedro, vai ter uma fanfarra, uma filarmónica a tocar-lhe à porta com muitos folguedos e festejos. Todos os vizinhos estavam muito contentes e de facto foi um ato heroico. Maria Teodora Pimentel vai ser a primeira mulher a ocupar um cargo de relevo na administração pública nos Açores e o seu salário, em 1909, é atualizado ao masculino por decreto, o que é muito interessante. Em 1909, o salário é equiparado ao do seu colega. Ela tinha o colega, ela foi subdelegada para Angra e havia um subdelegado na praia, que é o Dr. Alexandre Ramos, é equiparado, o salário é igual, isso sai por decreto, mas no meu artigo, aqui no meu livrinho, o capítulo que eu refiro a essa situação, eu digo da quase equiparação salarial. Porquê? Porque apesar do salário ser igual, a diária era diferente. Caso tenha que ocorrer uma situação de uma diária, ela ganhava menos do que ele. Ele ganhava 3.000 reis e ela 2.500. Portanto, há aqui uma situação, mesmo assim, apesar desse esforço, dessa equiparação salarial, ainda há aqui uma ligeira discrepância, uma ligeira apenas. Ainda hoje em dia fala-se dessa questão a nível do salário das mulheres, pelo menos aqui em Portugal. O legado e o impacto. Esta mulher vai ter um impacto na época notável, porque toda a riqueza que ela construiu, ela vai se tornar efetivamente uma mulher de bens, de posses, adveio do seu trabalho, toda. Ela não teve heranças, ela não teve património que viesse de trás. Portanto, tudo o que ela construiu veio do seu trabalho. E, além disso, como não tinha a quem deixar, porque não teve filhos, deixou os seus bens aos mais necessitados e ao albergue noturno de Angra. Uma das casas dela, que
que é o atual o Hotel Cruzeiro, foi deixado ao albergue noturno de Angra, além de que vai também deixar bens à infância desvalida e a outras instituições de crianças desprotegidas. Portanto, ela vai ajudar imenso. Eu encontrei, e está aqui no meu artigo, listas, por exemplo, de pessoas que doavam bens para uma situação de catástrofe. Há uma catástrofe em São Miguel, que não me recordo onde é que foi precisamente. Os que doaram bens, que doaram dinheiro, eram todos homens, com exceção, a única mulher que aparece nos Açores é o nome de Maria Teodora Pimentel. Uma doação também que ela faz. Isto é também de louvar. Portanto, foi uma mulher inteligente, foi uma mulher que trabalhou com abnegação, porque colocou a sua vida em risco várias vezes, mas também foi reconhecida pelos seus pares, pelos colegas médicos e também muito reconhecida na população, sobretudo por mulheres e maridos. Eu encontrei imensos artigos na imprensa regional, em que se referem à gratidão imensa que ela tinha salvo a sua esposa, o seu filho, etc, etc. E isso é de louvar. Em 1901, como eu disse, ela foi uma das subdelegadas de saúde de destaque e foi mencionada na revista A Semana. Em 1957, o Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira reforça o seu papel como a primeira médica dos Açores e a sua trajetória é um exemplo de resiliência e coragem, enfrentando o machismo da época com muita naturalidade e com muita elegância e elevação. Participou de grupos de trabalho para erradicar doenças e isso é muito importante também. Por exemplo, ela vai ser a responsável por ações de saneamento e distribuição de desinfetantes e instruções de higiene à população. A sua dedicação vai salvar muitas vidas e com essas vidas os tais agradecimentos nos jornais. Só para termos aqui uma ideia, ela também vai dar instruções na confecção de alimentos, como é que se lavavam também os alimentos, para que as pessoas pudessem evitar mais doenças. E para se ter também em termos comparativos, o que era a mulher açoriana na sua época? Isto é um exemplo de uma mulher, e aqui ela está, isto é quase uma burca, não é? Com o capote e com o capelo, e o que é que ela teve de enfrentar perante outra mentalidade da época, porque eu encontrei muitos artigos a desdenhar das mulheres emancipadas. E este artigo que eu encontrei, que sai no monólogo e é assinado um verso por Rui Barbo, ele faz comparar uma mulher emancipada a uma mulher suja, desleixada das tarefas de casa e que negligenciava o cuidado que devia ao marido e aos filhos. Aliás, a mulher noutra condição e em tempos de antanho que não fosse cuidadora era colocada em causa na sua integridade moral. Cuidar era o papel da mulher, mas ela também estava a cuidar. Maria Teodora Pimentel continuou a cuidar. Ajudar, cuidar, tratar, consolar, servir são capacidades que definem o trabalho feminino, sendo o fundamento de serviços e de empregos públicos fora da esfera doméstica. Portanto, não se conseguia perceber na época que cuidar, havia outras formas de cuidar. Cá está outra vez a Carolina Beatriz Ângelo como pioneira na medicina e, para concluir, Maria Teodora Pimentel é um exemplo de coragem, inteligência e dedicação à medicina. A sua história inspira a luta por igualdade e saúde pública, porque ela também, em questão da saúde pública, não vai ter só uma intervenção a nível de saneamento, que era lido nas igrejas, através dos parques. Vejam como também é inteligente esta ação, porque
populações, sobretudo de determinadas localidades rurais, como iam à igreja, acabavam por serem doutrinadas noutro aspecto, no sentido de medidas de saneamento público necessárias para a melhoria das suas condições de vida. É uma mulher que demonstrou estar à frente do seu tempo e, de facto, eu em reunião no Instituto Histórico da Ilha Terceira, porque faço parte também da mesa, propus o nome dela a uma rua em sua homenagem. Esse nome ainda está por, esse evento ainda está por acontecer, mas tenhamos esperança que um dia possa acontecer a ela e a outras que também fizeram a diferença. Aqui estão os arquivos consultados, os periódicos e, por fim, a parca bibliografia que eu encontrei sobre esse assunto e que, se alguém tiver interesse, tem todo o gosto de partilhar, pelo que estou aberta a questões e só me resta agradecer a vossa atenção e esperar que a Maria Teodora Pimentel e esta apresentação sirva de inspiração não só às mulheres, mas aos homens e a todos que estão a ouvir-me, no sentido de lutarem pelos seus ideais, que foi o que ela fez, lutarem para crescer a nível pessoal, a nível espiritual, a nível profissional, que foi também o que ela fez. Portanto, ela para mim acaba por ser um exemplo transversal a toda a humanidade. E muito obrigada e espero que tenham gostado e não ter sido maçador. Acho que estou a cumprir o meu tempo que o Sim, professor me tinha pedido. altamente, foi mesmo, até acabou mais cedo. Eu pedia, portanto, à doutora Assunção, por favor, se pudesse parar de compartilhar a sua tela, para Sim, nós sim. conversarmos aqui um pouco, e também tenho aqui, aliás, duas perguntas para lhe fazer, que são de alunos, um de aluno e outra de uma pessoa da comunidade que segue e que nos fez através das redes sociais. Mas na realidade parabéns, primeiro, pela sua apresentação, foi excelente. Obrigada. Como sempre, a gente já não se espera outra coisa de si. É de facto portanto, uma investigadora exímia e uma intelectual, no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, parabéns e muito obrigado. Eu Muito queria apenas obrigada. comentar uma parte que, agora no fim mesmo, porque na minha idade, a gente, quando não se faz as coisas, quando a gente se lembra, dali a pouco já não nos lembramos, não é? Portanto, mas agora no fim, quando citou as suas fontes e falou dos periódicos, foi muito bonito ver aquela lista grande. E como a gente está a perder isso, porque neste momento temos tantos poucos jornais nos Açores, a Ilha Terceira tem, pronto, é o Diário Insular e a União já não existe, o Jornal da Praia sai, portanto, também, mas pronto, já não é diário, não é semanal, acho que não é semanal, acho que é mensal. Há uma parte online, mas isso é sempre difícil porque muitas vezes esses registros não ficam nas bibliotecas, ainda não estão bem registados nas bibliotecas. Uhum. Ah, Acho que um dia será, não é? Mas de facto esta sua pesquisa, em parte deveu-se de tudo o material para esta sua apresentação, não todo, mas uma parte, portanto, significativa, digamos assim, ao que os periódicos dizem e diziam, e nós quase que perdemos essa tradição. Os periódicos muitas vezes, portanto, colocam fotografias que a gente já as viu nas redes sociais, no Facebook, Uhum. no Instagram e tudo, enquanto que aqueles pequenos detalhes são tão importantes para a comunidade que nos irá pesquisar daqui a 75 ou 100 anos. Portanto, acho que é uma beleza que nós estamos a perder um bocado nos Açores e que vai ter algumas repercussões se nós não encontrarmos uma forma deste digital passar para registro também. Eu sei que já estão a tratar disso, mas muitas coisas estão-se a perder, particularmente quando se foi um impacto tão forte de perdermos tantos jornais em pouco espaço de tempo, não é? É verdade. Os periódicos, a certo nível de investigação, é claro que os periódicos surgem num determinado momento, e portanto temos que ter isso em conta, são fundamentais para a pesquisa de um investigador, porque reflete um espírito de uma época. Estamos a ver que não é material escrito por historiadores, etc. Tem de ser visto com muita atenção, porque pode ser
digamos assim, pode ter a opinião, e tem, mas o que é a história se também não é uma opinião? Isso não parte da cabeça de alguém. Portanto, eu não tenho, e a partir de alguns anos de investigação, eu tenho até falado publicamente sobre esse assunto e gostava de partilhar. Eu não tenho tabus em relação às fontes de informação. O que é que eu tenho? Eu tenho que ter bom senso e conhecimento de causa. Toda a fonte de informação pode ser preciosa, mas ela tem que ser muito comparada e tem que ser colocada em perspectiva. O que é que eu quero dizer com isto? É ter mesmo uma oralidade, uma fonte oral de uma pessoa, que nós, os historiadores, temos que ter cuidado, tem de ser válida também, caso a gente demonstre a sua pertinência. Eu vou dar um exemplo. A respeito do livro dos altares, eu tinha muito pouca informação, a nível de periódicos, de arquivos, de bibliografia, então nenhuma. Vali-me de algumas situações em fontes orais. Essas fontes orais foram preciosas. Eu tive um senhor com 100 anos, em que eu perguntei como é que se fazia a viagem para Angra, e ele era carroceiro. Isto não está nos arquivos, isto ainda não estava nos livros, porque a história dos altares ainda não tinha sido feita, e eu tinha esta fonte. O senhor com 100 anos, com a mente lúcida, também isso é importante. E ele disse-me: eu fazia a viagem de burro numa carroça, 5 horas altares Angra, 6 horas com o burro carregado, a carroça carregada, Angra altares. Eu vou acreditar nesta fonte ou não vou? Como é que eu posso acreditar e ver que é uma fonte credível? Conhecendo o lugar, conhecendo a estrada, o percurso e percebendo que é lógico que um burro carregado demora mais tempo a chegar a um determinado sítio do que um burro que vai de leve. Portanto, esta fonte é preciosa e é credível e foi uma fonte oral. Ou seja, o bom senso é utilizado mais o conhecimento do lugar. Ora, os periódicos, a mesma coisa. Não é por estar escrito que é mais credível. Não sei se me faço entender. Não é por uma fonte, porque normalmente o historiador se cinge à fonte escrita. Mas a fonte escrita vai da cabeça de alguém. Claro, E, claro. portanto, até mesmo um ofício pode vir a ser um ofício, sei lá, entre um regedor, um bispo, etc., pode conter mentiras, falsidades. Claro. E é um ofício, um manuscrito, é uma fonte credível para um historiador. Ou seja, o que é que eu venho dizer com isto? Todas as fontes são necessárias, todas as fontes são imprescindíveis, mas elas não são a veracidade total. Nenhuma delas é, até mesmo a fonte escrita. Não tem a verdade na sua totalidade, porque parte de uma mentalidade, parte de uma perspectiva, de uma visão de uma pessoa ou de uma coletividade. Esta Claro. é a minha opinião a respeito da pergunta que me fez dos periódicos. Ora, os periódicos atualmente, e para este século XIX, são fundamentais. Mas nós temos que ter a visão, e eu agora também chamo aqui a atenção aos alunos, de nos colocarmos na época em questão. Nós não podemos ler os periódicos à luz dos nossos preconceitos atuais, do conhecimento que temos da atualidade. Por exemplo, por isso é que eu nunca quis colocar a questão do machismo e do feminismo aqui. Tenho que ter esse cuidado. É claro que a leitura atual, ela pode ser feita, mas não era isso que estava em causa. Porque aquilo que é dito nos jornais a respeito das mulheres emancipadas, que eram sujas, que eram moralmente mal vistas, tem que se ver à luz da época. Era assim que era. Eh, Portanto, as fontes são credíveis com o conhecimento da causa, com o bom senso, com o conhecimento do lugar. E o investigador é que tem de fazer muito bem a relação, as relações. Gostava também de partilhar aqui com os seus alunos o que eu aprendi sendo investigadora. O mais importante do que o conhecimento, e isso nós temos que lutar sempre pelo conhecimento, o conhecimento é uma conquista.
professor está cheio de livros aí atrás de si, é uma conquista, mas se não souber fazer as relações de umas coisas com as outras, por isso é que eu quis trazer outras médicas. Eu falei da primeira médica que foi dos Estados Unidos da América, Elizabeth Blackwell, em 1847, mas só para se ter uma ideia, eu fui fazer uma outra relação para perceber como é que a Maria Teodora Pimentel é pioneira. Sabe que a primeira médica na Alemanha é de 1899 e a Maria Teodora Pimentel defendeu o Ato Grande em 1896. Quer dizer, nós tivemos primeiro uma médica nos Açores, depois é que tivemos uma primeira médica na Alemanha. Ou seja, a importância de conhecer as fontes sim senhor, é importante, mas mais importante que isso é relacionar com o que é que estava a acontecer também nas outras partes do mundo, noutras latitudes, eh, com outras situações. E, portanto, o cruzamento de fontes com o conhecimento e as relações que nós fazemos é que nos dão, de facto, um trabalho final. É isso é que é o trabalho final do investigador. Na minha perspectiva, pelo menos eu tenho esta opinião, porque eu senti no início da minha carreira muitos tabus em relação a certas fontes. E nós não temos que ter tabus, não temos que ter medo. Temos é que ter um olhar muito crítico e um olhar. Esta fonte oral que eu citei, deste senhor de 100 anos, Uhum. é tão credível como outra fonte escrita. Não, não. Claro, e como sabe melhor do que eu, os historiadores têm, portanto, uma visão diferente das histórias orais, do que tinham, por exemplo, no meu tempo, quando eu estive na universidade. As histórias orais foi precisamente, portanto, aqui nos Estados Unidos, onde eu estive, foi precisamente, de facto, esses anos atrás, que começaram a olhar um bocadinho diferente às histórias orais e começaram a dar, portanto, outra validade, digamos assim. Uma das perguntas, eu não sei se, como é que posso responder, mas pronto, eu vou ler a pergunta como ela está aqui, mais ou menos já está em inglês, mas já vou fazer uma tradução literal. Portanto, a sua investigação dá algumas indicações do que a doutora, sendo criada pela mãe, deu-lhe algum outro impulso para a sua emancipação. Por acaso dá. A mãe tinha um imenso. Sabemos que a mãe tinha um imenso orgulho na filha e sabemos que a mãe foi uma impulsionadora dela continuar os estudos. Portanto, uh, caso isso não acontecesse, a mãe teria arranjado um bom partido, como nós chamamos aqui, não é? Um bom rapaz para casar e para ela prover. Portanto, a mãe abdicou também de algum conforto para a menina ir estudar. Mas é claro que isso depois veio a revelar-se muito mais produtivo, porque ela efetivamente fez património, ela angariou verba suficiente para construir um legado que foi todo ele deixado aos pobres. Mas eu encontrei não muitas referências, mas pelo menos uma referência em que a mãe sentiu um imenso orgulho na conclusão do curso da filha. Portanto, se isto é referido, é porque a mãe nunca se opôs. E a mãe, pelos vistos, até mesmo na altura em que ela tirou o curso do magistério primário, já não se teria oposto a essa situação, porque sabia que as mulheres nessa situação não poderiam, ou não tinham eh, possibilidade de casar e de ter filhos. E acho que a mãe teve aqui um papel, se calhar a mãe foi efetivamente a primeira grande emancipadora da própria família, porque as filhas tinham em conta aquilo que os pais diziam. Ela Claro. não tendo pai, neste caso foi a mãe, mas sim. A outra pergunta que eu tenho é que não é minha, mas também, portanto, foi apresentada por uma aluna, portanto, qual é, e também está em inglês, mas mais ou menos assim, qual é a sua leitura sobre como é que como a população lhe dava muitas vezes talvez mais valor, é o que a pessoa diz, pelo menos é o que eu entendi, em comparação com, portanto, as entidades.
governos, colegas, instituições, etc. E a aluna que, portanto, punha aqui o caso da Filarmónica a recebê-la. Portanto, Uhum. portanto, como é que faz essa. Há alguma leitura diferencial, digamos assim, em que de facto o povo, apesar de não ter talvez a mesma. Não ter a mesma, não, não tinha mesmo a mesma educação, obviamente que as pessoas no poder, independentemente do poder, que seja ele, portanto, governativo, seja institucional, seja ele religioso, etc., social, em que o poder, portanto, talvez não. A pergunta vem nesse sentido, não é? De facto, como é que pelo menos esta aluna dá aqui a intenção, ou na pergunta, de que ela via que, pela sua apresentação, que havia mais. Talvez até mesmo carinho da parte do povo, Da muitas população. vezes da população em geral, do que da parte das instituições, não é? Que talvez estavam ligadas àquele machismo e tudo, que não, que pronto, que Sim, é sim, sim. aquela época, mas que Uhum, não uhum. é. Bem, hum, eu não poria a coisa tão assim partida, bipartida, como a aluna talvez, como a questão indica. Seria mais romântico colocar nessa situação bipartida. Mas o que é certo é que ela é nomeada subdelegada. E isso é um reconhecimento não da população em si, mas de uma elite, de um, portanto, de toda uma, de uma instituição, não é? E ela, para ser nomeada subdelegada de saúde por Angra, havia um subdelegado de saúde por Angra e um subdelegado de saúde pela Praia, já indica aqui algum reconhecimento por parte das instituições. Mas, efetivamente, ela tem razão, a sua aluna. Ela é mais reconhecida na população, mas isso é fácil perceber. Ora, vejamos. Ela começa a ser conhecida devido aos espetáculos de benemerência, ainda antes de concluir o curso. O nome dela circulava nos jornais, espetáculo de benemerência a favor da menina Senhora Dona, a menina Maria Teodora Pimentel. O nome dela ecoou, foi marketing total. Por um lado, através dos espetáculos, por outro, através de uma operação de charme enorme, que é abrir consultas a mulheres e a pobres às quartas e às terças e às quintas, já não me recordo, 2 vezes por semana. Isto, efetivamente, a população vai, vai adorar esta situação. E outra, as mulheres que têm situações médicas permanentes, se bem que a gravidez não era vista como doença, nem é vista, mas as complicações são muitas vezes retraíam-se na ida a médicos e o facto de existir uma mulher já permitia uma outra via de acesso para que a mulher efetivamente deixasse de ter um problema de ir ao médico. Portanto, isto aqui é uma terceira via. E ainda há uma quarta via, na minha perspectiva, que tem a ver com toda aquela questão do saneamento e das instruções que ela dá, e nós chamamos emanações, as emanações vêm desde o Silvestre Ribeiro, não são decretos, não são leis, são recomendações dadas através dos parcos que vão beneficiar toda a população. Ora, se a população for instruída que se deve beber água limpa, ou que deve higienizar os alimentos, ou de que devem-se consertar encanamentos, ela também é responsável até por conserto de encanamentos, as pessoas também vão reconhecer que esse trabalho que é feito numa outra face vai ter frutos mais à frente. E depois toda a questão também de Santa Bárbara, certamente que é o tal que vem a Filarmónica, ela é considerada uma heroína, porque ela vai para o cerco da peste bubónica numa localidade em que a Infantaria 25 cerca aquela localidade. Portanto, há aqui vários fatores que determinam efetivamente a popularidade dela. Além de que nos jornais eu encontrei os tais inúmeros agradecimentos de pais, de mães, de maridos, de filhos, de que ela salvou imensas pessoas. Ela era médica cirúrgica, ela cortou pernas, ela fez operações, ela salvou imensas pessoas da morte, e por isso é que o 11 de setembro, o seu aniversário, era tão lembrado.
eu encontrei para cima de 30 referências nos jornais só ao seu aniversário. Isto, Tipo do género. Amanhã faz anos a senhora Dona Maria, a doutora, doutora não, a senhora Dona Maria Teodora Pimentel, que tenha um dia feliz, não sei o quê. Ou então, hoje fez anos, ou está a fazer anos. Portanto, esta referência constante ao aniversário nos jornais é bastante indicativa de que ela era uma pessoa conhecida e uma pessoa reconhecida no seu trabalho. a questão de dona e doutora também é interessante, até porque eu quero fazer um relacionamento com a diáspora. Falando com pessoas, portanto, eu hoje também já sou mais antigo, não é? Mas, portanto, falando com pessoas com os seus 80 anos e mais, e alguns cada já falecidos, o caso dos meus pais e minha mãe, portanto, se possível já teria 90 anos, e que usava sempre essa palavra. Raramente usava uma pessoa como uma senhora como doutora, era a dona. A Uh, senhora eu, Dona. eu tive algumas conversas com eles sobre isso, mas porquê? Eu respeito e tal, não sei o quê. Se foram ensinados daquela forma, não sei, Sim. mas muitas vezes o homem era o senhor doutor e a mulher era a senhora dona. Portanto, eu não noto isso, obviamente, hoje nos Açores, ou pelo menos não noto, não é? Não, 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 isso também não está vivo aí, completamente ultrapassado. mas ainda se nota isso na diáspora, porque é uma herança Ah, é? dos mais Ah, antigos e que os mais novos foram ensinados pelos pais. Essas são isso. algumas coisas, aquelas coisas que ainda hoje, para bem ou para mal, ainda hoje se encontram na diáspora que já não se encontram nos Açores, não é? Ah, Ah, exato. aquilo que o poeta, que sei que conhece bem, o Vasco Pereira da Costa, referenciava num dos seus poemas de My California Friends, a um amigo nosso que já falecido, o Abel Alves, e ele dizia: o Abel fala em português como já não se fala aquele português nos altares. E, portanto, porque ele era dos altares, e falava o português que já não se falava nos altares. Portanto, Aham. essas coisas, não é? E eu acho que o Dona aqui ainda se mantém por Uhum. motivos dessa. É interessante essa questão pelo seguinte: o senhor Adona já era um título tão meritório para a época que se deixava ficar assim, Claro, na época. O que claro. é interessante é que quando eu comecei a falar da Maria Teodora Pimentel, algumas pessoas, e que me diziam: Ah, sim, sim, eu tenho ideia da doutora Teodora, mas isto já no século XX, isto já pessoas que Uhum, têm ideia, doutora Teodora, mas não nos registros dos jornais, uhum. não na imprensa escrita. É já, por exemplo, pessoas que ouviram a sua mãe falar ou a sua avó falar numa doutora, numa senhora, numa doutora Teodora. E já caiu Maria Teodora Pimentel. Ela passou tipo doutora Teodora, mas nos jornais e nas referências sempre senhora dona, como se senhora dona fosse efetivamente um título mais que suficiente para uma mulher solteira naquela condição. Pois, pois, Porque as pois. senhoras donas normalmente eram mulheres casadas, mulheres de bem, mulheres com certo Claro, claro, é um estatuto, estatuto social, não é? É um estatuto estatuto económico, muitas social. vezes, etc. Exatamente. Portanto, E, era demais colocar senhora, dona, doutora, isso já era muito, muito, querer muito, digamos claro, assim. claro. Há um outro aspecto, só muito breve para terminar, eu sei que pedi uma hora e já avançamos, Não, mas mas eu estou a muito questão bem, se tiverem à vontade, da dos, minha parte. espet- dos espetáculos de benemerência. Portanto, eu acho isso também extremamente interessante, porque também é uma tradição que se viveu aqui. Quando eu aqui cheguei aos Estados Unidos em 1968, os programas de rádio em língua portuguesa faziam nas suas festas de rádio, muitas vezes, para além do seu aniversário, que era uma festa da agregação de fundos para eles, Uhum, mas depois faziam, esporadicamente, um espetáculo de benemerência, muitas vezes ligados à igreja, muitas vezes para a igreja dos altares, do raminho, dos biscoitos, etc. Outras vezes para uma família necessitada que tinha tido um acidente ou algo assim. Mas havia uhum, essa tradição que hoje desapareceu completamente da uhum, diáspora. Mas havia essa uhum, tradição ainda nos anos 60 e eu recordo bem uhum, nos anos 70 também. Acho que começou a desaparecer uhum, aqui nos anos. Logo a seguir ao abalo, no ano 80, ainda se fez alguns uhum, espetáculos de benemerência aqui, mas depois foi uma coisa uhum. que morreu no fim dos anos 80. E é interessante como era obviamente uma tradição trazida dos Açores, não é? Esses espetáculos de benemerência, não é?
Sim, sim. Os espetáculos de benemerência, isso, eu encontrei imensa informação, na tese de pós-doutoramento de Duarte Rosa, Hum, e que uhum, está aqui referenciada no meu livro, que eu estou só aqui à procura. É uma tese de pós-doutoramento em que ele fala a música e outras manifestações artísticas e culturais no cotidiano angrense de 1830 a 1910. E ele tem imenso espetáculo de benemerência, inclusivamente estes da Maria Teodora constam também deste trabalho, porque a maior parte de consulta também das suas fontes são os periódicos. pois, E, efetivamente, são os periódicos que vão publicitar os espetáculos de benemerência. Aqueles recortes que eu coloquei aqui são recortes de periódico, porque depois, além de publicitarem o espetáculo, publicitavam a conta da receita, a conta de receita. claro, claro, Portanto, claro, esses espetáculos são muito. Era para quê? Para dar credibilidade. pois, Que é para continuar a fazer espetáculos de benemerência, que efetivamente, depois uma parte, depois, essa é só outra história. A parte que efetivamente lhe tocava, isso é um estudo, talvez tenha que ser feito, à parte, era residual. era, Eh, mas o nome chamava, e tudo o que era espetáculos de benemerência chamavam muita população, claro, porque as claro, pessoas sentiam-se, e há esse espírito comunitário de ajudar os outros, sobretudo através de algo lúdico. Não querem pegar no dinheiro e dar à pessoa, não, as pessoas querem ter algo lúdico que acabem depois de usufruir e através desse espetáculo acabariam por ajudar. Mas é assim uma tradição, sei lá, esses espetáculos de benemerência, o Diniz estava a dizer que se foram acabando, sim, nos modelos, mas de vez em quando lá aparece um. sim, Eu estou-me a sim. lembrar de um espetáculo de benemerência e de um disco de benemerência do We Are the World e aqueles. Sim, sim, Isso, sim, sim, isso sim, sim, são sim, 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 sim. benemerência de massas, Claro, 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 massas mas também havia. mundiais, Exato, exato. massas E, mundiais. Agora exato, sim, espetáculos de comunidade, esses talvez é que se estão a exato. perder mais. Exato. Os artistas, os jogadores de futebol, Uhum. as pessoas, portanto, têm tido algumas ações, mas Tem, e tem. em termos de ser algo da comunidade e para a comunidade e por uma causa, aliás, chamavam até subscrições, as rádios aqui faziam subscrições para angariar fundos para as igrejas, para as Uhum. famílias, para os hospitais, para tudo, para as casas de Uhum. caridade nos Açores, tudo isso acabou. Exato. Tudo isso Porque eles acabou. sabiam, É, peço desculpa interromper, porque eles sabiam que as instituições não dão conta do recado. claro, 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 claro. E, E portanto, depois é uma havia forma. também o que a doutora, portanto, Assunção disse muito bem, quer dizer, que naquela questão das contas, pronto, os lucros eram residuais e até daria talvez uma tese de doutoramento para um economista fazer Sim, sim, a sim, questão em sim. termos o que é que vai, o que é benemerência e o que é que não é. Mas, na realidade, o que aquilo mostrava, digamos que a presença no periódico é alguma transparência, não é? Digamos assim. Exato. E Era a transparência das contas. era a transparência das contas que aqui também faziam. O locutor da rádio tinha, de facto, Uhum. um programa dedicado a isso, onde dizia foi gasto assim, foi isso, era para dar a tal transparência. Questionava Exato, às vezes, mas seria importante gastar esse dinheiro todo. É aí outro, exato. não é? Mas era uma forma de publicitar a benemerência seguinte, Claro. dando a transparência da anterior, já, olha, para a próxima, se vocês Pois. forem, vamos dar novamente, prestar contas à população. Olha, muito obrigado, Assunção, pelo seu tempo, pela excelente apresentação, pelo excelente Eu trabalho que feito agradeço. em todos Obrigada os pela níveis. oportunidade. Ainda bem que estamos a celebrar o aniversário É verdade, foi um acaso. Eu só hoje dei conta disso, também não tinha. porque, é claro, hoje é um dia, um setembro muito lembrado por todos Claro. nós. Mas quando estava a refrescar a memória novamente nos meus apontamentos, e realmente ela faz ou 160 anos ou Claro. faz 159 anos. Exato, exato. Certamente. É uma espécie como Camões, isso é ótimo, não é? Portanto, ela tem É, mas esse eu, relacionamento. mas eu ainda vou conseguir, mas eu vi alguns autores sempre nessa dúvida, não Pois, sei bem porquê. O registro, só o registro
de nascimento, de batismo, mas isso são os paroquiais, não será difícil de encontrar certamente, é que vão dar resposta a esta dúvida. Mas também lá está, o investigador não tem de ter vergonha da dúvida que Claro. coloca. É preferível eu ter, dar essas 2 hipóteses, do que avançar com uma data de que eu não tenho a certeza. Portanto, não há problema nenhum. Um dia pode ser que eu consiga desvendar, mas na altura da investigação não consegui, efetivamente. Pois, mas foi bonito nós celebrarmos os 159 ou 160 anos, ah, agora, portanto, e até com a diáspora e com Parece que o uma professor universidade Domingos americana, é sabia, muito bom, não até é? parece que sabia o aniversário dela, até É parece que verdade, foi de propósito. é verdade, e foi uma data, assim, escolhida entre nós, É aleatoriamente, eu não sei, verdade. não é? Ela deve Ah, estar, se ela estiver em algum sítio neste momento, deve estar muito orgulhosa de estarmos a falar dela no dia do aniversário. esperemos que sim. Olha, muito obrigado mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, por esta excelente apresentação. Vamos continuar a conversar, obviamente, porque estamos muito entusiasmados com o Between Silence and Vision, o livro que é pronto, é o trabalho da Assunção traduzido para inglês, mas será, portanto, um trabalho muito mais breve, digamos assim, muito mais curto do que o próprio livro foi publicado em português. Mas é uma forma de chegar com o da Costa. E, aliás, gostaríamos que no próximo semestre tivéssemos, talvez até, falar um pouco sobre o da Costa para dar, digamos, o pé de entrada ou o pé de saída, digamos assim, ou o pontapé de saída, como seja em termos futebolísticos, eu não percebo nada de futebol, mas para o livro que depois será lançado dali umas semanas ou um mês. Portanto, muito obrigado. Uh, Adoraria, por isso pode contar comigo e nessa altura, se os alunos já tiverem a oportunidade de ler em inglês, depois será talvez mais fácil claro, claro, claro. de expor em português a minha apresentação. Exato, exato. Mas estou Uh, disponível e conto comigo sempre, porque é uma honra, um gosto enorme estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela partilha. É importante também para os alunos e é importante também para a diáspora, porque muitas vezes os nossos intercâmbios com a diáspora, ainda bem que são feitos, não é? Independentemente de Uhum, como são feitos e quem é que os faz. Mas temos, infelizmente, poucos intercâmbios a nível académico e acho que é uma falha para nós na diáspora e uma falha também para os Açores, mas uhum. ainda bem que temos pessoas como a professora Assunção que não têm problemas em fazer este trabalho e isto é muito importante para nós. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada e o resto de um bom dia e até breve. Até breve, até breve. Um Até abraço. breve.